Olá, aqui é o pastor Lucas Martins. Inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos. Muito bom poder partilhar com você nessa noite a palavra de Deus, poder trazer uma mensagem do coração do Senhor ao coração da igreja. E nesses dias Deus tem falado muito com a gente. Deus só não fala com quem não quer ouvir, porque Deus tem bradado. Tem momentos que Deus fala, tem momentos que Deus brada. Tem épocas que Deus fala e tem épocas que Deus brada, e esta é uma época que Deus tem bradado, Deus tem falado forte, Deus tem impulsionado o seu mover sobre a vida da igreja, e grandes coisas estão acontecendo no mundo espiritual, e eu acredito que na tua vida, no nome de Jesus. Sabe que Deus está trabalhando, Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam, daqueles que nele confiam. Talvez você esteja num tempo da tua vida em que você não está vendo tantos resultados. Talvez você está vivendo um tempo na tua vida em que você não está vendo coisas assim significativas que você gostaria de ver. Mas eu quero declarar hoje no nome de Jesus, que ainda que você não está vendo com os teus olhos físicos, o Senhor, Ele está trabalhando no mundo espiritual, e aquilo que Deus está realizando no mundo espiritual, aquilo que Deus está criando no mundo espiritual, vai se concretizar na tua vida, no poderoso nome de Jesus. Então continua firme, espera, confia, porque o nosso Deus é fiel. Amém? Primeira carta de João, capítulo de número 1, versículo de número 5 ao versículo de número 10. Primeira carta de João, capítulo de número 1, versículo de número 5 ao versículo de número 10. Eu gostaria de ler esse texto da palavra de Deus com você, que diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos a comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Amém, queridos? Eu gostaria de trazer uma mensagem nessa noite para você, uma mensagem exortativa, orientativa, corretiva, uma mensagem que é para nós que fomos salvos, nós que fomos alcançados pela misericórdia de Deus, nós que fomos resgatados para esse reino que é chamado Reino da Luz. Sabe, irmãos, que quando nós falamos sobre viver na luz, essa é uma expressão usada bastante por João nas suas epístolas. Mas é claro que João não está se referindo à luz do sol ou à luz elétrica, mas ele está se referindo a um aspecto espiritual. Ele está falando da luz espiritual. A luz se refere à claridade, a luz se refere a nós enxergarmos. Aquele que está em luz, aquele que não está em trevas, ele está consciente de onde ele está caminhando, por onde ele está pisando, o caminho que ele está seguindo. Mas no âmbito espiritual, existem somente dois estados: trevas e luz. No entanto, que a Bíblia fala sobre os filhos das trevas e fala também sobre os filhos da luz. E existem pessoas que fisicamente elas têm a luz, têm o calor do sol, têm a energia elétrica fornecida pela companhia de energia lá da sua casa, mas espiritualmente estão vivendo em trevas. E as trevas na Bíblia está relacionada às coisas do pecado, às práticas pecaminosas.
Porém, o ser humano ele não foi feito para viver no pecado. O ser humano ele não foi feito para viver nas trevas, mas nós fomos criados para vivermos na luz. Deus é o criador da luz. Ele disse no Gênesis: haja luz, e então houve luz. Deus é luz. Em Êxodo, no capítulo de número 10, versículo de número 23, quando Deus ele envia a nona praga para o Egito, a Bíblia nos conta que por 3 dias houve trevas sobre todo aquele país, e que ninguém podia enxergar, nem sair do lugar da sua tenda, da sua habitação, porque eram trevas. Mas os israelitas, eles tinham luz nos locais onde eles estavam. Na tenda, no local de habitação, assim como nós, eles tinham luz. Queridos, nós estamos hoje vivendo em densas trevas sobre o mundo. Nós estamos num mundo que existe ausência de luz. Mas na minha habitação, na tua habitação, nós temos a luz de Cristo, amém? Na minha casa, na tua casa, brilha a luz do Senhor Jesus. A ausência de luz faz com que nós venhamos a viver em trevas. E aquele que vive em trevas não sabe por onde caminha. Aquele que vive em trevas, ele vive na expectativa de qualquer coisa ruim acontecer para si. Porque aquele que vive em trevas, ele não tem nitidez, ele não tem percepção, ele não tem revelação, ele não tem luminosidade, ele não tem clareza, ele não consegue discernir. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. A Bíblia nos diz que, em João 1:5, que esta é a mensagem que dele ouvimos, o texto que nós lemos aqui. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. João, ele estava compartilhando algo que havia aprendido com Jesus. Ele ouviu e agora ele transmitiu. Nós não estamos sendo exortados nessa noite e Deus não está, eu não estou ministrando aqui para vocês nessa noite palavras meramente humanas, mas foram palavras que o apóstolo ouviu do Senhor e transmitiu, assim como Paulo, ele recebeu a mensagem e ele passou. Aquilo que eu ouvi do Senhor, eu transmiti. É necessário que nós vivamos na luz. E quais são as implicações de nós vivermos na luz? E de uma forma aqui expositiva, eu gostaria de rapidamente esmiuçar esse texto de 5 versículos que nós lemos. A primeira implicação que eu encontro no texto é que quando nós vivemos na luz, nós cultivamos a comunhão com Deus. Diga, comunhão com Deus. Veja que ao iniciar o versículo 5, entre outras afirmações, João ele diz que Deus é luz, e que em Deus não há treva alguma, e que se alguém afirma que tem comunhão com Ele, não anda em trevas. Para Deus não existe meio termo, ou nós somos, ou nós não somos, ou nós nascemos de novo, ou nós não nascemos de novo. Ou nós estamos em trevas, ou nós estamos na luz. No reino espiritual não existe uma linha cinza, não existe uma área neutra. E eu gostaria de refletir com você hoje, essa expressão, se afirmamos que temos comunhão com Ele. Certamente, um dos pontos centrais da mensagem de Jesus é o resgate da comunhão do ser humano com Ele.
O Senhor Jesus, Ele veio para fazer essa ligação do homem que estava afastado da glória de Deus, destituído da glória de Deus, longe do relacionamento com o seu Criador. E agora, a palavra de Deus fala que se nós afirmamos que temos comunhão com Ele, João afirma que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Aqui na palavra comunhão, que vem do grego koinonia, até a gente tem na nossa igreja uma célula chamada koinonia, que literalmente significa comunhão, sociedade, íntima relação com Deus. Então a primeira característica de uma pessoa que vive na luz é que ela tem comunhão com Deus. Nós podemos dizer que viver na luz, de acordo com João, é ter comunhão com Deus, é viver uma vida de relacionamento com Deus, é se envolver com Deus, é ter um cotidiano com Deus, ter um comprometimento com Deus, viver uma vida de santidade. E essa palavra santidade está em desuso nos altares. Essa palavra santidade está com o ibope baixo na vida da igreja atual. Uma vida de transparência, uma vida de adoração, uma vida de céu na terra. Venha o teu reino. Trazer as coisas do céu para a terra. O que há no céu? Eu gosto daquela canção em que diz: o que é que os anjos veem? Que os fazem contemplar. O que é que os anjos veem e os fazem cantar santo? Eu só não vou cantar para não impactar a vida de vocês. Eu sei que vocês já estão emocionados com a mensagem. Pensa se eu cantar. Será uma batalha espiritual, vai começar. O que é que os anjos veem? Você já pensou nisso? O que há no céu? O que há no céu a ponto dos anjos olharem uns para os outros? Como nós vemos em Isaías, capítulo de número 1, que um anjo olha para o outro e eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Que manifestação extraordinária há no céu, a ponto de despertar a admiração dos anjos, em dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O céu é uma outra realidade, o céu é uma outra dimensão. Todavia eu e você, nós somos seres celestiais, amém? Eu e você, nós fomos criados e formados para ter um relacionamento eterno com Deus. O nosso relacionamento com Deus começa no dia em que nós entregamos a nossa vida para Jesus, em que nós descemos as águas do batismo, em que nós professamos publicamente Jesus como nosso Senhor e Salvador, mas o nosso relacionamento com Deus se estende até a eternidade. A morte não é suficiente para quebrar o nosso relacionamento com Deus. A morte não é o suficiente para nos afastar da presença de Deus. A morte é apenas uma passagem de uma vida terrena para uma vida eterna com Deus. Então nós somos seres eternos. As coisas desta vida são passageiras. Esta vida é passageira. E nós fomos criados para desfrutar da eternidade com Deus. E na verdade, queridos, quando nós começamos a ter uma intensidade de relacionamento com Deus, nós já podemos viver um pouco do céu aqui na terra. Sabe quando você vive o céu na terra? É quando você
começa a se conectar com Deus, a se relacionar com Deus, a se distanciar daquelas coisas que são tão fúteis, que são tão baratas, que são tão sem sentido desse mundo. Quando você começa a priorizar as coisas espirituais, quando você começa a priorizar o relacionamento com Deus, veja, Adão e Eva, eles pecaram, eles comeram o fruto que Deus havia proibido, chamado fruto do conhecimento do bem e do mal. E o que eles fizeram? Eles perderam a comunhão com Deus. Por entrarem num estado de trevas, por pecarem. Eles se escondiam agora da presença de Deus. Quando o ser humano ele está vivendo na ignorância e no erro das trevas, ele não consegue cultivar um relacionamento com Deus, porque Deus é luz. E a luz para quem está em trevas incomoda. Pensa quando você está dormindo. No escuro, blackout na janela, e daí chega o teu filho abençoado, de 4 anos, e pum, bate no interruptor, e de repente, pá, aquele clarão. Você diz assim: apaga essa luz, menina. Por quê? Estava em trevas, eu estava no escuro. A luz incomoda quem está em trevas. Eu não sei se você está pegando aí. Você entende por que muitas vezes a tua vida incomoda as pessoas? A tua presença incomoda algumas pessoas? O fato de você existir já é um incômodo para muitas pessoas. Certamente porque essas pessoas vivem em trevas. Certamente porque há em você algo que incomoda terrivelmente a vida do outro. E o apóstolo João, ele nos afirma que Deus, ele é santo. E a pureza, a verdade absoluta estão em Deus, é o próprio Deus. E não se pode viver com Deus conservando o pecado, porque a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus nos afasta do pecado. Sabe aquela pessoa que diz assim: pastor, quando eu deixar de fumar eu vou para a igreja. Quando eu deixar de beber eu vou para a igreja. Quando eu regularizar o meu casamento eu vou para a igreja. A verdade é, essa pessoa nunca vai deixar de fumar, beber ou acertar o casamento, porque ela está em trevas. Mas a partir do momento que ela começa a ter relacionamento com Deus, a partir do momento que ela começa a ter comunhão com Deus, a partir do momento que ela começa a caminhar com Deus, automaticamente as trevas são iluminadas e logo o pecado já não pode mais existir e permanecer na vida dessa pessoa, porque ela quer viver intensamente com Deus. Porque somente quem estava em trevas sabe o quanto é terrível viver em trevas. Lá como em Gênesis, inconscientemente, nós estamos tentando nos esconder de Deus. Muitas vezes, estando na igreja, tentamos nos esconder de Deus. Só em Jesus nós podemos ter comunhão com Deus. Porque quem segue a Jesus nunca, absolutamente nunca andará em trevas, mas tem a luz da vida. Jesus é a luz do mundo.
E tendo a luz da vida, nós podemos nos aproximar de Deus e nos tornar filhos dele, filhos da luz, e desfrutar da presença e da comunhão com o Pai Celestial. Aquele que vive na luz, ele tem comunhão com Deus, mas o apóstolo João, ele fala também que cultiva a comunhão com os outros, em segundo lugar. Então essa é a segunda característica de quem vive na luz, cultiva a comunhão uns com os outros. Porque a vida na luz abre uma nova dimensão. Nós, quando nascemos de novo e entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. E Deus não tem somente um filho, Deus tem muitos filhos. O unigênito de Deus é Jesus. Mas todos nós, que nascemos espiritualmente, não da carne, não do sangue, mas nascemos da água e do Espírito, nós agora nos tornamos filhos de Deus, porque cremos no nome de Jesus. Agora nós fazemos parte de uma grande família. Somos muitos irmãos, amém? Tem muitos irmãos? Não somente estes, mas aqueles que não vieram, aqueles que estão em casa, aqueles que estão viajando, aqueles que são de outras congregações, que pertencem a outras denominações. Somos uma grande família. Somos os da família da luz. Talvez o nosso sobrenome poderia ser da luz. Cadê o Tiago da luz? Não veio hoje. É da luz o Tiago, né? É, Tiago da luz. Tiago Afonso da luz. Nós somos os filhos da luz. Onde nós nos relacionamos uns com os outros. Onde nós caminhamos iluminados. Onde nós caminhamos em relacionamento. Porque vida cristã não é somente relacionamento com Deus, mas é relacionamento com os irmãos. Preste atenção. É impossível ter uma vida cristã no padrão bíblico sem ter relacionamento com os irmãos. Essa história de que eu sou a igreja, então eu não preciso pertencer a uma igreja local, eu não preciso pertencer a um grupo, eu não preciso pertencer a um rebanho, porque eu sou a igreja, o Espírito Santo habita em mim, eu sei do meu relacionamento com Deus. Isso é papo de gente ferida, isso é papo de gente doente espiritualmente. Isso é papo de gente que não quer ter relacionamento com os irmãos, que não quer ter relacionamento uns com os outros. Mas uma das características do Filho da Luz é que nós temos relacionamento uns com os outros. A vida na luz abre uma nova dimensão. Nós fazemos parte de uma família, da família dos filhos da luz. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 17 em diante, Paulo ele vai enfatizar o procedimento dos filhos da luz. E nós somos exortados nesse texto de Paulo a falar a verdade com o próximo. Olha o que nos fala Efésios 4, 17 ao 32. Efésios 4, 17. Diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi para isso que vocês aprenderam de Cristo.
De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, revestir-se de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. E daí no versículo 25, do capítulo 4 de Efésios: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade com o seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Veja que Paulo está falando sobre os relacionamentos interpessoais. Está dizendo que não é errado a gente ficar irado com o próximo. Aqui com os da família da fé, bem no contexto. Mas ele está dizendo que é errado a gente pecar. Deixar o sol, depois outros textos falam, colocar sobre a nossa ira. E diz assim, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha aqui. E não deem lugar ao diabo. Quem vive irado e deixa a raiz de amargura se instalar no seu coração, algumas semanas atrás eu ministrei sobre a raiz de amargura, está dando lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, capítulo 5, portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício e aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza, de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, nem tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras tolas, pois por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. O que vem sobre quem vive na desobediência? A ira de Deus. Quando que isso daqui foi escrito? Num contexto do Novo Testamento, depois que Jesus já havia vindo manifestar na era da graça, na dispensação da graça. A ira de Deus se manifestando na dispensação da graça. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são, eu não ouvi, agora vocês são no Senhor. Vivam como filhos pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o
que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mesmo mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Queridos, tem texto na Bíblia que não precisa explicar. Tem texto na Bíblia que não precisa fazer uma vasta hermenêutica, uma profunda exegese, não precisa conhecer as línguas originais. Tem coisa que está muito clara e mastigada, e esse é um dos textos. E aqui fala sobre o comportamento cristão. Aqui fala justamente sobre esse proceder da vida cristã. Aqui está falando justamente sobre esse novo estilo de vida, essa nova maneira de viver. Como eu e você devemos nos portar, porque somos da luz. Porque vivemos na luz. Aqui fala de pecados, desde pecados de picuinha, de briguinha, de mimimi, de nhenhenhê, de nhunhunhu. Ai, porque o fulano não falou para mim, falou não sei o que para mim. Ah, porque eu estou triste porque o pastor não me ligou. Ah, porque... Fica irado, grita, briga. Mas não deixa esse sentimento passar para outro dia. Por quê? Porque você está dando lugar para o diabo. Não deis lugar ao diabo. Não deixe o sol se colocar sobre a sua ira. Fala sobre obscenidade. Fala sobre comportamento indecente. Fala sobre imoralidade sexual. E quando fala em imoralidade sexual, a palavra é porneia, em que está incluído aqui todo o combo de imoralidade sexual. Adultério, fornicação, homossexualidade e tantos pecados na área sexual que existem. Aqui está falando sobre uma conduta como filhos da luz. E queridos, não é fácil cultivarmos a comunhão uns com os outros. O relacionamento interpessoal é um grande desafio, porque pessoas são únicas e elas, infelizmente ou felizmente, não são iguais a nós. Todo ser humano é diferente. Mas existe algo interessante em cultivarmos a comunhão uns com os outros. Porque quem faz esse vínculo de comunhão é o próprio Espírito de Deus. Qual que é a importância de nós cultivarmos a comunhão uns com os outros? É porque o céu não foi criado somente para mim, ou somente para você. O céu, ele é coletivo. E somente os filhos da luz é que herdarão o reino de Deus, que herdarão no céu. Então, aqueles que praticam esses pecados aqui, irmãos, eu lamento dizer, não vai para o céu. É a Bíblia que está falando. Quem é mimimi, quem é adúltero, quem gosta de pornografia, de gracejo moral, não vai para o céu. Mas o céu é um lugar em que os filhos da luz habitarão, viverão eternamente. E esses filhos da luz precisam exercer a comunhão uns com os outros aqui na terra. O Salmo 133 nos fala de uma declaração profética sobre comunhão, que é na comunhão que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre.
Mas por que Deus derrama a sua bênção? Porque é justamente na comunhão dos filhos da luz em que atrai a presença de Deus. Amém? O que atrai a presença de Deus é uma vida de relacionamento e de comunhão com Ele. Por isso que o relacionamento cristão, a vida cristã, a comunhão da igreja, deve ser um relacionamento santo, deve ser uma comunhão santa, deve ser um ambiente saudável. O melhor lugar para você estar é na igreja, é na casa de Deus. Não se engane. Quando as pessoas dizem, não se envolva com esse negócio de igreja, não pega cargo nenhum, não assuma responsabilidade, não se comprometa porque é pepino. Isso é fala do diabo, isso é sugestão do inferno, porque a igreja do Senhor é a família de Deus na terra, e é aqui que nós vamos viver em família. A nossa família espiritual se chama igreja. É aqui que nós temos as nossas diferenças, as nossas indiferenças, é aqui que nós exercemos perdão, é aqui que nós exercemos o fruto do Espírito Santo, é aqui em que a nossa carnalidade muitas vezes é agigantada, é exposta, é aqui que a gente é exortado, aqui que a gente é corrigido. Tem algum outro lugar que você vá e que alguém leia um texto dizendo que você vai para o inferno? Não, é só na igreja, irmão. No bar, o dono do bar vai dizer para a pessoa que está bebendo, você deixa de beber, meu filho. Você larga essa vida. Olha o quanto você está gastando aqui no bar. Estou ficando rico às tuas custas. Vai cuidar da tua família. Deus tem um propósito da tua vida. O dono do bar vai fazer isso, irmão? Não vai. O presidente da associação de bairros vai reunir a galera lá, não sei que ele seja crente, né? Mas vai reunir a galera dizendo, olha pessoal, mudem de vida, etc. Porque, se vocês continuarem assim, vocês vão para o inferno. Não vai. Só existe mudança no confronto. É na igreja que nós somos confrontados, é na comunhão diária que nós somos confrontados, é diante da palavra de Deus que nós somos confrontados, exortados, em que as arestas são aparadas, em que nós somos transformados. Por quê? Porque no céu é o lugar dos filhos da luz. E é justamente num ambiente em que existe luz, em que as nossas trevas são expostas. Por que a primeira coisa quando o crente começa a aprontar é deixar de vir na igreja? Por quê? Porque está em trevas e a luz incomoda. O cara estava no altar, começou a sentar ali, começou a sentar lá no meio e agora está lá atrás. Nada contra os irmãos que estão lá atrás, brincadeira. Depois fica assistindo em casa. Brincadeira, irmãos. Beijo. Entendeu? Antes não podia vir na igreja sem dar um oi para o pastor. A benção, deixa eu beijar o anel do bispo. Cadê o Greg? Greg que fala. Beijar o anel do bispo. O cara começou a aprontar. Opa, o pastor está lá, eu estou saindo por aqui. O pastor veio aqui, estou saindo por lá. Ninguém me viu, já fui, tchau. Entendeu? Porque o pecado rouba a comunhão. O pecado rouba o coração. Por que da importância da mesa, que a pastora Milene ministrou aqui algumas semanas atrás? O filho que não consegue sentar na mesa, começa a observar. O filho que não começa a olhar no olho, começa a observar. Marido que não consegue ficar só com a esposa, sempre tem que estar com gente perto. Conhece alguém assim? Tem gente que não consegue ficar com a esposa. Uma mulher que não consegue ficar com o marido. Tem que estar o filho, tem que estar o vizinho, tem que estar o fulano. É sempre na muvuca com a galera. Por quê? Tem problema no casamento, gente. Tem problema no casamento. É caixa preta, pode ter certeza.
a ausência da comunhão, a ausência do relacionamento com irmão, irmã. O relacionamento interpessoal é altamente espiritual. Nós demonstramos a nossa espiritualidade se nós temos bons relacionamentos. Nós demonstramos a natureza de Deus em nós, quando nós começamos a ter uma vida saudável, uma vida cristã, uma vida de relacionamento saudável. O relacionamento interpessoal. Porque essa luz de Cristo Jesus, ela nos ilumina, mas ela também transcende o nosso ser a ponto de outras pessoas serem tocadas através da nossa luz. Haja vista que muitas pessoas de graça não gostam da gente. A gente não falou nada, a gente não fez nada, só pelo fato da gente existir e de ter Jesus em nós já é o suficiente. Já manifesta a bicharada. Só chegar. Precisa nem falar nada. Pode ter certeza que vai agitar o mundo espiritual. Mas tem pessoas que vão grudar em você. Tem pessoas que vão perceber luz e elas estão com necessidade de luz. Elas as trevas não fazem mais, não agradam mais a vida delas. E elas estão procurando alguém que tenha luz. E essas pessoas vão olhar para você, vão se aproximar de você e vão ver luz em você. Vão ver Jesus em você. Não vão se irritar, ao contrário, vão ser abençoadas através do teu relacionamento com elas. Paulo, ele exorta Pedro. Eles estavam em Antioquia e Pedro, ele faltou com a verdade. Para não dizer que ele foi mentiroso, ele não foi muito autêntico em alguns aspectos da vida cristã. Foi uma treta que rolou lá entre os gentios e os judeus. Você pode ver lá o BO em Gálatas capítulo 2, versículo 11 em diante. Eu não quero me delongar nesse texto. E daí, por eles estarem na luz, por terem comunhão, Paulo chegou e confrontou na cara dura. Você está errado, meu irmão. E Pedro, irmão, Pedro tinha andado com Jesus, Paulo não. Enquanto Pedro estava lá caminhando com Cristo, estava vendo maravilhas acontecerem, Paulo estava perseguindo os cristãos, entendeu? E agora vem esse cara, quem é ele? Para confrontar Pedro na cara dura. Provérbios fala que assim como o ferro afia o ferro, o irmão afia o outro irmão. Sem confronto não há transformação, sem confronto não há mudança. Desconfie do pregador que só massageia o teu ego. Desconfie do pregador que só alegra a tua alma, que assim te coloca para cima, para cima, para cima, para cima, para cima. Porque na verdade culto bom, reunião boa é aquela, como fala Luiz Hermínio, que a gente sai tristes com a gente mesmo. E que a gente olha para nós e vê o quão trevas existem ainda dentro de nós. O quão nós precisamos mudar, ser transformados. Muitas vezes nós não dimensionamos a importância da comunhão, da unidade, do estar junto, do compartilhar o pão. Essa era uma característica da igreja primitiva, compartilhar o pão. Comunhão, relacionamento. Gente, se você tirar o relacionamento da igreja, você fecha a igreja. Igreja é relacionamento. As pessoas têm que ter relacionamento. As pessoas têm que ter amizade. Amizade profunda.
E se você não tem, comece a ter, a se relacionar com os teus irmãos. Nós somos da família da fé. Assim como nós temos o relacionamento na nossa célula familiar, biológica, física, nós precisamos ter relacionamentos na igreja, no corpo de Cristo. Pessoas são atraídas para a igreja por conta de relacionamento. Quantas pessoas vieram para a igreja porque um amigo evangelizou, porque alguém trouxe, porque um amigo convidou? Uma outra característica, a terceira, da vida de quem vive na luz, é que cultiva uma vida de confissão. Creio que a pior situação que pode ocorrer na vida de um cristão é ele incorrer no erro, não perceber mais o seu pecado. Não percebe o seu pecado. O pecado se torna comum na sua vida. Ele fica anestesiado pelo pecado. Ele se acostuma com as trevas. O pecado passa a ser hábito na sua própria vida. João, ele enfatiza que a nossa vida na luz, ela deve ser uma vida de confissão. Mesmo nós que andamos na luz, nós não podemos dizer que não temos pecado. É aquela questão teológica do já, mas ainda não. Nós somos santos, mas ainda nós não somos santos. Alguns são paranistas, mas estão se convertendo. É tanta decepção, tem coisa melhor. Mas como diz o meu pastor Vivé, cada um escolhe a desgraça que quer para si. Nós vivemos em luz, mas ainda há trevas em nós. Entendeu? Porque se o processo fosse assim, gente, entreguei a minha vida para Jesus, agora vou virar anjo, me batizei, já falo meia dúzia de língua estranha, agora vou virar anjo. Daí nasce as asinhas e você é arrebatado. Que glória seria! Na verdade, nós já somos salvos, mas ainda não, por quê? Porque a salvação perene só acontecerá na eternidade. Por Cristo Jesus nós já estamos salvos. Eu tenho convicção da minha salvação, e cada um de vocês precisam ter convicção da sua salvação, mas precisa ser mantida, por isso ainda que nós não estamos totalmente salvos. Nós somos santos, porque estamos santificados com o sangue de Jesus, mas ainda não somos totalmente santos, porque só seremos santos, perfeitos, assim como Ele é, no momento em que nós estivermos com Ele. Então, já, mas ainda não. E é por isso que nós precisamos cultivar uma vida de confissão. Eu acho estranho essa doutrina da ultragraça, em que você não precisa mais fazer nada. Eu não sei por que eles vão para a igreja. Não precisa fazer nada, gente. Não dá para confessar pecado. Não dá para orar pedindo nada para Deus. A tua salvação já está garantida. Para que ir para a igreja? Fica em casa, dormindo. Vai para o cinema, vai para a praia, vai fazer alguma coisa. Para que ir para a igreja? Para que buscar Deus? Para que ler a Bíblia? Se já tudo está determinado. Gente, fuja disso. Fuja disso. Fuja dessa doutrina. Nós precisamos caminhar uma vida com Deus, sabendo que existe muito mais ainda para aprendermos, para recebermos, para ser aperfeiçoado em nós. Nós vivemos na luz, amém, mas ainda tem áreas da nossa vida que precisam ser iluminadas. Como diz a palavra de Deus, áreas assoladas, antigamente assoladas, em Isaías, que precisam ser reparadas. Comportamentos, atitudes, heranças que precisam ser tratadas.
Nós precisamos lidar com essas coisas. Nós precisamos passar tudo isso pelo sacrifício do sangue do Cordeiro e viver na confissão de pecados. Não, quando a gente fala, gente, confissão de pecados, não é que você vai precisar agora, todo mês, trazer de volta, igual o povo de Israel, todo ano traz de volta todos os pecados que você cometeu, etc. Eu acredito na renúncia, na oração de renúncia, nos pecados geracionais, acredito em tudo isso. Mas uma vez que é confessado aqueles pecados, e você não continua praticando aqueles pecados, você está perdoado, irmão. O sangue de Jesus te perdoa de todo pecado. Mas esse viver na confissão do pecado, é o pecado que você cometeu ontem, o pecado que você cometeu hoje de manhã, o pecado que você cometeu agora há pouco. Isso precisa ser confessado, exposto, por quê? Porque essa confissão de pecados que nos torna puros. Porque se nós não reconhecemos que algumas coisas na nossa vida é pecado, meu irmão, daqui a pouco a gente está desviado achando que a gente está salvo. É tudo nada a ver. Não tem nada a ver, não tem problema nenhum. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. E daí nós vamos abrindo concessões para o pecado. Nós vamos dando lugar ao maligno. Mas como que isso tem a ver? Mas como que isso tem influência na minha vida e na tua vida? Quando, a partir do momento que nós deixamos de observar coisas muito claras da palavra de Deus, orientações expressas da palavra de Deus, e começamos a negociar verdades fundamentais. Verdades fundamentais. E verdades fundamentais não podem ser negociadas. Que homem é homem, que mulher é mulher, que família é marido, esposa e filhos. Que casamento não é pegar trouxa e um morar na casa do outro, casamento é ir no cartório, no juiz de paz, ir no pastor, no padre, no pai de santo, dependendo da religião, pedir uma bênção. Entendeu? Essas coisas fundamentais. Coisas fundamentais da palavra, da Bíblia. Nós começamos a nos amoldar aos padrões do mundo, a negociar alguns valores, a dialogar com uma sociedade que é pecaminosa, que está aprofundada no pecado. Nós vivemos em dias em que muitos cristãos já são a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em que acham que não tem problema nenhum. São situações, queridos, em que nós nos deixamos influenciar pela cultura desse mundo e não somos luz. Mas estamos deixando as trevas entrarem de volta. O padrão não é aquilo que eu acho. Não é aquilo que a religião prega. Não é aquilo que o socialismo, o marxismo ou os da direita falam. O padrão é o que a palavra expressamente fala. O que a Bíblia expressamente diz. E nós estamos vivendo nesses dias em que nós precisamos começar a voltar a chamar pecado de pecado. E não de problema. Nós precisamos começar a confessar de novo diante do altar do Senhor. Confessar amargamente os nossos erros, as nossas falhas, os nossos desvios. Pessoais, como família, como igreja, como sociedade. Valores que nos foram pregados
pelos profetas, pelos patriarcas, pelos apóstolos, pelos nossos pais na fé, por aqueles que nos antecederam, em que nós estamos perdendo por conta de um grupo crescente, de uma minoria que está se tornando um grupo maior, dizendo que as coisas não são bem assim. Quando nós estamos em Cristo, nós confessamos os nossos pecados, porque essa é uma característica de estar em Cristo. Porque se alguém está em Cristo é uma nova criatura, mas o fato de estar em Cristo implica em viver com Cristo, em caminhar com Cristo, em ter a luz de Cristo. E daí, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. O profeta Isaías, no seu chamado, ele reconhece que ele era um homem de lábios impuros, que ele habitava no meio de um povo de impuros lábios. O rei Davi, ele foi constrangido pela presença de Deus, na exortação do profeta Natã, quando vai confrontar ele pelo pecado de adultério com Betseba, e depois pelo homicídio também, de matar o marido de Betseba, Urias. Ele reconhece o seu pecado. Irmãos, ao cultivarmos uma vida de confissão diária de pecados, nós somos sarados e nós somos fortalecidos por Deus. Porque o pecado é semelhante à criptonita, que rouba a força do super-herói, que rouba a energia, que mina os sonhos e os planos de Deus. Talvez você não tenha ânimo, talvez você não tenha visão, talvez você não tenha coragem, talvez você não tenha força de desenvolver um negócio, de colocar, os teus planos para acontecerem. Talvez você não consiga realizar os teus sonhos, porque existe uma criptonita, porque existe um pecado, porque existe algo em você que está roubando as suas forças, que está tirando as suas energias, que está destruindo o teu casamento, que está corroendo a tua alma. Então confesse. Pedro nos fala no capítulo 2, no versículo 9, da sua epístola, dizendo que nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, para onde? Para a sua maravilhosa luz. Amém? Se nós anunciamos a luz, se nós somos os pregadores da luz, a luz precisa existir em nós. Ah, queridos, que nós possamos exercer o nosso relacionamento com Deus, que nós possamos exercer o nosso relacionamento com os nossos irmãos, e que nós possamos caminhar numa vida de verdadeira confissão diante de Deus, porque temos a promessa que se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e também justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Amém? Se coloque de pé, por favor. Vamos orar. Feche os teus olhos onde você está. Senhor, nós sabemos que cada pessoa é uma pessoa. Muitas pessoas, ó Deus, são também de difícil relacionamento, e a gente não consegue, ó Deus, estabelecer um relacionamento saudável, mas agora nós queremos, ó Deus, colocar o nosso coração diante do Senhor, dizendo: nós queremos ser verdadeiros cristãos. Se em nós existe alguma treva, Senhor, algum erro, algum pecado, se falta em nós essa atitude de nos aproximar, de pedir perdão, de reconciliar, que no nome de Jesus, nessa noite, cada pessoa que está, ó Deus, orando comigo, tome essa decisão, no nome de Jesus. E a última oração que eu quero fazer, é por aqueles que precisam confessar pecados. Você, como filho de Deus e filho da luz, tem reconhecido que há trevas em você, que há pecados em você, que há erros em você.
e você hoje quer abandonar esses pecados, expor esses pecados diante do Senhor, por favor, em nome de Jesus agora, faça uma oração de confissão. Pai Celestial, em nome de Jesus, abençoa, ó Deus, meu irmão, a minha irmã, que de forma quebrantada se colocam agora diante da Tua presença, pedindo perdão, graça e misericórdia do Senhor. O Teu sangue, Jesus, purifica-nos de todos os nossos pecados. E esses pecados que estão sendo postos agora diante do Teu altar, estão sendo aspergidos pelo sangue do Cordeiro ensanguentado lá na cruz. O Cristo de Deus, o ungido de Deus, se entregou lá na cruz, para fazer com que a libertação fosse um objeto, ó Deus, palpável, real, na vida daqueles que creem. E agora, no nome de Jesus, aqueles que estão confessando pecado, Senhor, na área comportamental, na área relacional, na área, ó Deus, sexual, na área moral, em nome de Jesus, alcança com graça e misericórdia, em nome de Jesus, amém e graças a Deus.